A inserção na organização é importante aqui nós nos colocarmos dentro dessa cena. Até coloquei aqui um grupo de pessoas resolvendo alguns problemas ou discutindo algum assunto da empresa. Então, a administração da fadiga ou do estresse, que a gente chama de estresse em inglês, que é fadiga, tensão, como mecanismo para a promoção e manutenção do clima da organização saudável. Então, deve haver um ambiente de trabalho, um clima de trabalho motivador, animador, positivo, esperançado. Isso faz parte, todos na organização contribuem para isso, mas especialmente aqueles que lidam com gestão, aqueles que são chefes diretos, que são supervisores, que são os líderes, têm que estar muito bem capacitados para o trabalho em equipe. O que é uma pessoa? Que eu gostaria de me debruçar novamente e adquirir a visão clara, profunda e verdadeira sobre pessoa humana, suas necessidades e anseios. Quando nós temos isso presente na nossa cabeça, favorece o desenvolvimento harmônico de gestão de pessoas. Vamos lá com calma, nessa nosso gráfico, mostrar aqui, desse ponto para lá, eu vou listando uma por uma, explicando. Inteligência. O ser humano é um ser que tem a capacidade de resolver problemas, de pensar e refletir. É o único ser no planeta que tem essa condição de uso da inteligência e que pode analisar as situações de diversas perspectivas, não de uma só, como uma, duas ou três, como fazem os animais, e de uma forma sensível. O ser humano é capaz de alternativas, é capaz de generalizações, é capaz de conceituação, é capaz de ideias. Por isso, tendo uma inteligência, é preciso que o ser humano, no trabalho, seja respeitado, desenvolvido nessa potencialidade que é a sua inteligência. Portanto, a base aqui é o conhecimento, o aprofundamento e o chegar a verdades mais profundas, esse aperfeiçoamento pessoal. Vontade é o querer livre. Uma pessoa quer, tem vontade de trabalhar. Pode ter mais vontade, pode estar mais motivada. Então temos que entender o que é que motiva o ser humano. A liberdade é a capacidade não só de livre-arbítrio, mas escolher aquilo que é certo, escolher aquilo que é adequado, escolher o que respeita, o respeito e responsabilidade. Vejam, a liberdade está sobretudo em utilizar essas duas grandes qualidades. Pessoa usa a sua liberdade respeitando o outro, respeitando a coisa, respeitando o patrimônio, o respeito, a equidade, o sentido de justiça e a responsabilidade. As suas ações têm consequências. Portanto, o ser humano é tratado como pessoa livre e responsável. A corporeidade é um ser no mundo que tem necessidades corpóreas, fisiológicas. Não pode estar em condições de trabalho ou de ambiente de trabalho que sejam aviltantes. A questão raça, todos nós temos na nossa etnia, no nosso ambiente, costumes, ambientes, ideias, valores que têm que ser respeitados. Nós não podemos desrespeitar aquilo que, se uma coisa que uma pessoa faz, ela prejudica o ser humano, prejudica a sociedade, porque tira a vida do outro, é injusta, rouba, é desonesto, o desrespeitoso, então essa pessoa deve ser, com o que os meios legítimos, ser uma pessoa que terá que ser afastada de uma determinada circunstância, ela está prejudicando outras pessoas. Agora, todos aqueles valores, aquelas coisas que são da individualidade, ou são da sua raça, são do seu povo, da sua língua, da sua nação de origem, têm que ser respeitadas. É um ser cheio de sentimentos, de emoções, e inclusive a inteligência emocional é muito importante para criar empatia e trabalharmos numa empresa que sejam humanas, que respeitam a pessoa. Temos uma relação com o meio, o ser humano se relaciona com o meio, então tem que respeitar também o meio ambiente. O meio em geral, o planeta. A dimensão política, os próprios filósofos antigos chamavam, especificavam, definiam o ser humano como um ser político. O Aristóteles chamava ele de um animal político, zoon politikon, que tem uma dimensão de política, como política é o cuidado do bem comum, do bem das pessoas, cuidando daquilo que é essencial para que aquele seres, aquele povo possa se desenvolver.
a transcendência, que é a sua relação com Deus, e a temporalidade que nós vivemos, a variável tempo, cronos, é o tempo que passa de uma maneira física. Agora, cada um tem uma vivência da temporalidade diferente. Uma criança tem uma vivência da temporalidade, um jovem, diferente de um velho. Um velho tem muito mais memória, experiências e lembra-se muito do passado, pode chatear os mais novos, mas tem muita experiência e podemos tirar muitos valores, muita ciência aprendida das pessoas mais velhas. E o que faz? A experiência da temporalidade, da passagem do tempo, são experiências diferentes para uma pessoa que está com uma doença, uma pessoa que está encantada por uma nova situação profissional ou por um encanto de um amor que tem. E tudo isso afeta aquilo que os gregos chamavam de kairos, o tempo enquanto vivência pessoal. Então, todos nós, na área de recursos humanos, tem que ser muito especialistas nisso, nessa dimensão de temporalidade, inteligência, vontade, liberdade e assim por diante. A pessoa é conhecida por seus aspectos positivos e pontos de melhoria, além de abrir canais abertos de diálogo. O diálogo é fundamental para que consigam essas pessoas manifestar suas crenças, valores. Dessa forma, nós podemos estabelecer canais para desenvolvimento do quê? Da unidade entre princípios e valores da instituição em que essa pessoa está instituída, pertence a ela. E quem é a pessoa? Para os antigos gregos, viam que o homem, como um animal racional, livre, dotado de liberdade e inteligência e liberdade. Um animal político. O filósofo Pascal, também físico Pascal, descrevia como um ser frágil e que é um ser que sabe que é passageiro. Ele tem um término na sua vida por esse mundo. E quem é a pessoa? Então é preciso aprofundar nesse conhecimento para definir o que é o ser humano com um enfoque em uma dimensão concreta na atividade profissional. Pode ser um erro entendê-lo simplesmente como um ser consumista, mas ele consome. Mas se só tivermos o foco na dimensão econômica, seria um reducionismo. E é um ser que vive em sociedade, então há uma sociabilidade. E o ser humano tem aspirações de grandeza, de eternidade, desejo de realização e de grandeza no coração que devem ser respeitadas. E aqui nós vamos para o nosso último slide. Eu gostaria que vocês lessem o caso que está na área do aluno, o estudo de caso do André Fonseca. Eu gostaria que primeiro, vocês vão fazer individualmente, não é possível, a não ser que nós marquemos uma live, isso nós já veremos adequando ao momento em que nós estamos nessa projeção. Então, caso André Fonseca, cada um individualmente lê o texto, anotar necessidades, problemas, dores do André Fonseca, definir o problema-chave desse caso, a avaliação de qual é a causa raiz desse problema que está passando o André Fonseca e a solução possível. Elaborar um texto que na área do aluno está uma entrega desse estudo de caso que deve ser feito por meio do upload do documento que você preparar, o estudo de caso. Nós temos as especificações na área do aluno. Então, pessoal, vamos cuidar desse trabalho que nós estamos fazendo agora, que pode ajudar muitíssimo o nosso desenvolvimento.